Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossa vida. Propus-me, durante esta primeira semana do tempo comum, falar sobre aquele evento que deu início a este período, a esta semana do tempo comum, a esta primeira fase do tempo comum. Você vai já perceber, deixa o tempo passar. Quero chamar a sua atenção, porque é necessário que nos familiarizemos com a liturgia da igreja, com o ensinamento da igreja. Você logo vai perceber, nós logo perceberemos que este período do tempo comum, ele vai ser interrompido. Para quê? Para que entre um novo tempo litúrgico, essencial para a nossa fé. E após esse novo tempo litúrgico, volta o tempo comum. Então, iniciamos esta primeira fase do tempo comum com o segundo domingo da Epifania, que tratou-se do batismo de Jesus Cristo. Este tema é de essencial, de fundamental, de capital importância para nós cristãos, o batismo. A começar pela primeira leitura dessa liturgia, que já estamos indo para o terceiro dia, falando simplesmente apenas sobre a primeira leitura. O batismo, ele é um marco na nossa história cristã. E surgiu neste tema do batismo, a partir desta primeira leitura de Isaías, capítulo 42, o tema Deus, ele dá uma terra. O povo estava escravo no Egito. Veja o quanto é interessante esse tema. Deus o tira de lá e lhe dá uma terra. Aquele povo que até então nada tinha, agora ganha uma terra. E nessa terra não foi fácil conquistá-la. Nessa terra eles constroem, nessa terra eles vão ter um rei, eles vão ter o templo, eles vão ter a sua estrutura religiosa. Eles se constituem uma nação. E aqui é muita coisa para ser dito e o missionário é extremamente prolixo. Não era plano de Deus que aquele povo fosse uma nação. Mas eles quiseram ser como os outros povos. Eles queriam ter um rei, eles queriam ter um exército, eles queriam ter o status dos outros povos. E Deus permitiu, disse a Samuel, deixa do jeito que eles querem. E esse seja do jeito que eles querem, resultou no cativeiro babilônico. Eles disseram, queremos um rei, queremos... O que aconteceu com os reis de Israel? A maioria deles. Foi triste, foi um caos. É necessário entendermos que o povo de Deus não é um povo como qualquer outro povo. O cristão não pode ser como uma pessoa não cristã, uma pessoa ímpia. Necessariamente, o conceito ético do cristão, a relação de mim com o outro, precisa evidenciar-se.
porque nisto o mundo verá a nossa luz e seremos no amor reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Então é necessário que tenhamos esta consciência. Então, voltando, o povo está no Egito, Deus o tira de lá e lhe dá uma terra, na qual se estabeleceram, na qual tiveram rei, na qual construíram palácios, na qual construíram o templo. Pronto, aquele povo escravo agora se constitui um povo senhor, um povo que tem autonomia. Mas este povo, que Deus o tirou do Egito com mão forte, mão poderosa, Deus não impediu que eles fossem parar na Babilônia. Segundo muitos biblistas, foram viver uma situação de humilhação, de cativeiro, de despersonalização, de desconstituição humana, pior que aquilo que haviam vivido no Egito. Todavia, Deus, através de profetas, entregou-lhes uma palavra, um oráculo dizendo que de lá sairiam, seriam libertos, mas o tempo passa, os anos passam. E o que foi feito das profecias? Onde está a palavra de Deus que foi dita através de profetas ilustres, homens tidos e reconhecidos como porta-vozes de Deus? Mas cadê essa palavra que não se cumpre? Este, segundo Isaías, ele divisa que estava próxima à libertação, que a palavra de Deus se cumpriria. Não esqueça este detalhe, eu falei isso. O profeta, ele tem uma convicção: a palavra de Deus se cumprirá, mesmo que ele não esteja mais vivo para ver aquela palavra cumprir-se. Mas ele tem esta convicção. Não importa os vendavais, importam os vendavais, os ciclones, os turbilhões, os anos que se passem, ele tem a convicção que aquilo que Deus falou, o que Deus falou. Tem muita coisa por aí que se coloca na conta de Deus, que Deus não disse nada e por isso nada acontece, e Deus fica desmoralizado, Nossa Senhora fica desmoralizada, porque ela não disse nada, não falou nada, não teve nada disso. Mas o profeta, ele tem a consciência que quando Deus fala, quando Nossa Senhora fala, essa palavra vai se cumprir. E pelos frutos conhecemos a árvore. Então aquele profeta, aquele deutero Isaías, segundo Isaías, ele divisa que aquela palavra de Deus, aquela promessa, aquela profecia de Deus estava para cumprir-se, e é quando então ele traz esta mensagem profética. E como é que ele constrói essa mensagem profética? Eu estou repetindo-me, porque é necessário que isto seja repetido, isso precisa entrar na nossa mente, queridos. Eu não suporto essa... Os católicos não conhecem Bíblia, os católicos não usam Bíblia. A igreja que mais usa a Bíblia. Que mais ensina as Escrituras Sagradas. Mas você está vendo como é que a igreja ensina as Escrituras. Como é que ela trabalha o texto sagrado.
Não é qualquer um pegando o texto sagrado de qualquer jeito, Deus, o Espírito Santo está me dizendo, e ele marca aqui para o norte, para o sul, para o leste, por aí vai. Não, não é desse jeito que a igreja trabalha. O culto católico é literalmente bíblico, se assim queremos dizer. A liturgia, as orações que fazemos na igreja católica são extremamente bíblicas. Então, aquele autor, ele constrói a sua mensagem. Este texto que nós temos aqui, que se constitui hoje para nós o capítulo 42 de Isaías, ele olha para a sua história, que é a história da sua nação, que é a história do seu povo, e diz: do mesmo jeito como Deus tirou o povo do Egito, ele deu uma terra, ele vai tirar da Babilônia. A cidade que foi reduzida a cinzas, Deus a reconstruirá. E o povo escravizado voltará para a sua terra, para essa cidade reconstruída. Olha o que apareceu aqui. Reconstrução. Reconstrução. Deus, ele não somente dá uma terra, ele reconstrói. Precisamos ter esta consciência. E não devemos somente ter esta consciência, queridos, porque trata-se de uma consciência da nossa história. Quanto que Deus já nos deu e passou por um processo de destruição, degeneração. Ei, Deus dá o que não presta? Não, não se trata disso. A terra que Deus deu aos filhos de Israel, uma terra larga e espaçosa que manava leite e mel. Ele só dá o melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, ou seja, ele se deu o que ele tinha de melhor. Mas os nossos pecados, os pecados dos dirigentes do povo, produziu o que produziu. Fez com que exército inimigo fosse lá e destruísse, queimasse, incendiasse, enfim, reduzisse a nada. Então, Deus está dizendo, o profeta, aquele profeta está dizendo que a cidade que foi reduzida a cinzas será reconstruída e o povo escravizado com alegria voltará. O que acontece quando do nosso batismo, queridos? Já vou terminar, mas amanhã a gente retoma, se Deus permitir, este mesmo tema. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar pelo menos na segunda leitura. Nós vamos ver o que vai acontecer. Nós temos muito tempo, né? E quem sou eu para esgotar o tema? No momento em que recebemos o santo batismo, seja adulto, seja criança, Deus nos tira do jugo da escravidão, do pecado. E ele nos dá uma terra nova. Aquela criança que não tem consciência, através dos seus pais, através dos seus padrinhos, através do ministro do batismo, ela está recebendo uma terra nova. Ela saiu do jugo do pecado original. Saiu daquela escravidão. E ela já está literalmente em uma terra nova. Na Igreja Católica, o santo batismo
ele, talvez não seja a expressão correta, mas ele tem como parceiro mais 2 sacramentos. Nós temos os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e primeira Eucaristia. Então, cabe aos pais, aos padrinhos, a educação na fé daquela criança. E ela vai tomando consciência de que aquilo que ela recebeu na sua inocência, sem a capacidade reflexiva, ela vai tomando consciência através da catequese que ele vai prepará-la. É na catequese do crisma e da primeira Eucaristia que a criança vai ter consciência do primeiro sacramento que ela recebeu, que foi o santo batismo. Então ela toma consciência que agora ela é filha de Deus, ela pertence ao povo de Deus, ela foi enxertada, ela foi incorporada no corpo de Deus. Ela é possuidora de uma terra que mana leite e mel, porém, no entanto e todavia, esta terra pode ser perdida. Este corpo santo, este corpo puro, este corpo que se transformou em templo do Espírito Santo, ele pode ser profanado. Como profanada foi a terra que Deus lhes deu, como profanado foi o templo, como profanado foi o palácio, como profanado foi tudo que havia de sagrado naquela terra que Deus lhes deu. Todavia, precisamos ter a consciência que, se o homem desobedece, se o homem transgride, Deus é suficientemente poderoso para restaurar aquele homem, aquele ser humano que foi destruído, que foi reduzido a pó. Deus é capaz de reconstruir aquilo que foi destruído. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Observe o quanto é profundo e é profunda esta solenidade do batismo de Jesus, no qual, por nosso turno, também entraremos, porque um dia recebemos o sacramento do batismo, e é preciso compreendermos o batismo de Jesus, tanto o batismo de João Batista como o batismo de Jesus, porque o nosso batismo não é o batismo de João Batista, o nosso batismo é o batismo de Jesus Cristo. João Batista não batizava com a fórmula trinitária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem manda batizar com a fórmula trinitária é Jesus Cristo. E é este que é o batismo da igreja. Aquela terra nova, aquele corpo novo que Deus nos deu através do sacramento do batismo, ele pode ser profanado e muitas vezes nós o profanamos espontaneamente. Assim como o profeta está dizendo que Deus irá reconstruir Jerusalém e que vai trazer o seu povo para aquela cidade reconstruída, Deus também quer nos reconstruir. Não importa a lama na qual nos melamos, a sarjeta que agora passou a ser a nossa cama,
a degradação humana, psíquica, social que estejamos por causa dos nossos pecados. É uma palavra de Deus. Deus já nos deu esta terra, já nos santificou através do santo batismo. Como é que Ele agora vai nos tirar de lá e vai nos trazer para esta terra? De que maneira este corpo será reconstruído? Voltará a ser um corpo puro, um corpo santo, um corpo restaurado. Será que a igreja tem os elementos para isto? Ficou muito longo este negócio aqui, está grande demais, já com 20 minutos. Há poucos dias a gente passou, eu ia falar sobre isso e não foi possível. Não foi possível eu falar sobre isso. Você lembra da liturgia, foi sexta-feira passada, sobre o leproso? O homem leproso, ele está fora. Ele está excluído. Mas uma vez purificado por Jesus, ele volta, ele vai mostrar-se ao sacerdote para que o sacerdote possa verificar que ele está curado e aquele homem que outrora leproso, ele é reinserido à comunidade eclesial, social, familiar. A igreja tem o remédio para o pecado. Deus está prometendo: eu vou tirar o meu povo da Babilônia e vou levá-lo para uma cidade reconstruída. Eu volto com esse tema. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Pensemos, raciocinemos. Não esqueça, estou falando sobre a liturgia de domingo passado, o segundo domingo da Epifania, o batismo de Jesus Cristo. O quanto esse tema é rico, o quanto esse tema é profundo. Deus, Ele quer nos reconstruir. Aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele fez em nós e por nós mesmos, foi destruído. Aliás, é interessante observarmos que muitos de nós sequer tomamos posse daquilo que Deus nos deu. Muitos de nós sequer tomamos posse daquilo que Deus nos deu. Não esqueça, tomar posse dá trabalho. Tomarmos posse daquilo que Deus nos deu dá trabalho. Viver como uma terra santa de Deus, viver como povo de Deus, viver como cristão é custoso, é trabalhoso, é desafiador. Porém, São João vem dizer para nós: os seus mandamentos não são pesados. Esse é o salto do gato, né? Não é fácil ser cristão. O reino de Deus é tomado à força, mas São João vem dizer: os seus mandamentos não são pesados. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.